Boa noite a todos, que seja uma noite agradável para todos nós, que hoje aqui nós possamos esquecer por alguns instantes nossos problemas, nossas aflições e focarmos no objetivo primordial da reunião, que é nós trabalharmos contato com o Evangelho. E fazemos isso através das mãos iluminadas do Chico Xavier, que trouxe para nós o livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma série de pequenas passagens do Evangelho retratadas por Emmanuel de uma maneira bem abrangente, uma maneira bem simples de se entender. É como se fosse uma aula, uma verdadeira aula de Evangelho sobre as passagens que chegaram até nós, através dos textos sagrados. Então, que essa inspiração de Emmanuel, aliada à inspiração que os nossos mentores espirituais, utilizando-se de nós, nos trazem, e, logicamente, a clareza do nosso raciocínio, nós vamos compreendendo melhor as lições do Evangelho. Vamos incorporando-as no nosso jeito de ser e vamos modificando-nos a cada dia. Que hoje, sempre, o nosso Mestre abençoe a cada um de nós, abençoe a todos os irmãos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, aos irmãos que nos acompanham de suas casas, e que tenhamos um excelente proveito, uma excelente inspiração dos textos que vão ser abordados. Que assim seja. Hoje nós vamos lá então para o capítulo 131 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título chama-se Homens e Anjos. Vamos, como sempre, nós vamos refletir um pouquinho sobre o título, Homens e Anjos. Primeiramente, vamos extinguir ali uma diferenciação. Vamos extinguir uma diferenciação. É muito comum as pessoas diferenciarem anjos, um ser à parte, homens, outros seres à parte, como se fossem criações distintas, e não são. Homens e anjos são a mesma coisa. O que modifica nessa conceituação é o estágio em que cada um se encontra, simplesmente isso. Se eu tivesse que acrescentar mais algumas palavrinhas aqui, homens, anjos, espíritos, o que mais? Animais. Qual a diferenciação desses indivíduos? O que os diferencia? Simplesmente a condição em que se encontram. Os animais da condição mais primitiva, mas é um ser em evolução. O homem encarnado é um ser que está experienciando da matéria. O espírito é um ser que não está na matéria, está no plano invisível, no plano espiritual, mas é o mesmo que habita o corpo encarnado. E anjos são os mesmos indivíduos, só que estão numa condição muito superior à nossa, de difícil compreensão para nós. E existem concepções maiores que essa, com toda certeza, porque nós não conseguimos visualizar muito para trás na escala evolutiva e nem muito para frente. A gente só pega uma faixa que está sujeita à nossa compreensão. O que a gente julga superior aos anjos, que seriam os seres perfeitos? Deus, não é? Mas será que nesse inteirinho não existe mais nada assim
que possa estar acima dos anjos e inferior a Deus? Nós não temos uma compreensão tão vasta, tão grandiosa assim. Pode ser, mas uma coisa fica bem esclarecida, né, nesse sentido. Não importa a condição, o princípio ali que anima aquele indivíduo está experienciando, independente do estágio, mais evoluído, menos evoluído, é o mesmo. Então, isso pelas informações que nós temos. Então vamos supor, vamos cair naquela suposição. Faz de conta que encontramos, faz de conta, tá? Então agora na fantasia. Faz de conta que encontramos um indivíduo que habita um planeta aqui do sistema solar. Vamos pegar um planeta qualquer aqui, bem difícil de ter vida, Vênus, bem difícil de ter vida. Faz de conta que encontra-se um ser vivente naquele planeta. Qual que é a diferença desse ser para nós? Qual que é a diferença dele para nós? Estágio evolutivo. Então, o indivíduo ele está sujeito às condições de onde ele habita. Então, no planeta X, nesse hipotético que nós estamos falando de Vênus, você sabe que não tem vida ali, assim, nos moldes que nós conhecemos. Se tiver outra, né, a ciência ainda vai descobrir, mas nos moldes do que nós conhecemos não tem. Mas se tivesse ali um ser vivente, isso na questão material, na questão espiritual já é outra coisa. Tendo um ser ali vivente, ele vai estar sujeito às condições que o planeta lhe oferece para compor o seu corpo, tanto perispiritual quanto físico. Mas o que modifica para a essência? A essência nossa, vamos dizer assim, o nosso espírito tem a mesma constituição, se eu posso usar esse termo, constituição de um outro espírito que habita um outro planeta? Sim. Então, o princípio, ele vai, logicamente, variar a sua forma de acordo com o mundo em que habita. Você já deve ter ouvido falar de alguns livros, principalmente Ramatiz, e tem mais alguns outros, mas que abordam a vida no plano espiritual, tá? Em outros planetas, desculpa, em outros planetas. Tem um texto que fala, eu não sei qual livro, é um texto muito conhecido, que Mozart, se não me engano, ele habita Marte. Júpiter, Marte. Um desses. E a casa dele é E tem, justamente, tem o desenho da casa dele. Então isso é muito espalhado por aí. Então, olha só, se ele está, vamos supor que essa informação seja verdadeira. Aqui eu estou falando tudo hipótese, tá? Não estou gravando nada, mas vamos supor que essa informação é verdadeira. O corpo que ele utiliza nesse planeta é igual ao corpo que nós utilizamos aqui na Terra? Não. Mas como que ele reencarnou aqui na Terra? Se a constituição de lá é diferente. Isso quer dizer que o perispírito é altamente plasmável às condições do planeta em que o ser vai habitar. Então, partindo do princípio que o nosso perispírito é plasmável, ele estando aqui, ele vai utilizar os elementos desse planeta, estando em outro planeta, vai utilizar os elementos que compõem aquele outro planeta para formar o seu corpo, né? Espiritual e físico. Isso quer dizer que nós podemos transitar entre os mundos. Nós podemos transitar entre os mundos. Então, se nós podemos transitar entre os mundos, podemos estar hoje na Terra, em outras encarnações futuras, em planetas mais evoluídos, isso quer dizer que a grande família cósmica tem uma origem só. Se não, imagina que dificuldade que seria. Seríamos todos diferentes.
aqui diferente daqui, aqui diferente dali. Imagina que bagunça. Então, nesse universo está tudo numa perfeição tão absoluta que é difícil, logicamente, para nós que estamos recém-saídos da ignorância, alcançar um grau de entendimento tão vasto e tão amplo nesse sentido. Tanto é que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo agora, no futuro, vão falar do que estão falando, né? Vão achar que esse tema é fantasioso. Assim como quando nós estávamos na Idade Média e falávamos que a Terra era redonda, era uma coisa altamente, para a época, fantasiosa. Né? Até que a ciência vai caminhando, demonstrando que a verdade está ali por trás. Certo? Então, voltando ao tema, que é homens e anjos. Há diferenças? Apenas, logicamente, na evolução, no grau de perfeição de cada um. Né? Entre nós, homens encarnados, há uma larga diferenciação entre aqueles que se encontram na condição mais primitiva e naquelas condição mais sábia. Há ali uma grande diferenciação. Imagina de nós, homens, para anjos, vocês que já passaram por todas as escalas da evolução. A diferença é astronômica. Mas vamos ver então o que o texto que está na segunda epístola de Pedro, a Pedro, capítulo 2, versículo 11, o que ela fala. Então lá vem o texto. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. De novo, vou ler de novo. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Textinho difícil de entender, né? Vamos ver o que é. Assim, pegar logo de cara aqui, então eu vou pegar justamente a visão de Emmanuel para a gente ir dissertando a partir dela, tá? É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. Parece que isso aí é uma coisa bem contemporânea, né? É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Bom, esse é o primeiro parágrafo. Eu acho que o que está falando aqui está bem no cotidiano nosso, né? Sentenças blasfematórias, quer dizer, você julgar o que outro fala, o que outro pensa, de uma maneira que você venha denegrir essa pessoa. E isso acontece em todos os setores. Diferenças de opiniões, diferenças de visões, diferenças religiosas, diferenças políticas, diferenças esportivas, diferenças. Então, nós, na nossa vida, nós estamos a todo instante nos deparando com essas diferenças. Diferenças intelectuais, e isso vem a testar, né, a nossa capacidade de adaptação na vivência, da convivência uns para com os outros. Imagina se fosse todo mundo igualzinho, todo mundo pensasse igual a gente. Seria uma maravilha esse mundo, né? Ou não. Eu já parei para pensar nisso. É desse embate que cria essas novas ideias. Vai se melhorando.
Porque a gente já falou aqui de pessoas que se enclausuram, né? Sim. Para não ter convivência com ninguém. Que vantagem é essa? Não bate de frente com ninguém, precisa bater de frente. Por exemplo, um estudo como esse. Se eu viesse aqui e apenas eu lesse o texto para mim e tomasse a minha conclusão, seria o quê? Um aproveitamento diminuto. Como a gente se reúne numa reunião onde tem várias pessoas, cada um de nós também emite o seu parecer, o seu juízo, mas aliado a isso, ainda tem toda a atmosfera espiritual que está nesse universo aqui, nos intuindo. Porque uma coisa que é sabido é que aqui na contraparte material temos aqui 9 pessoas, né? 8 pessoas aqui encarnadas. Mas na contraparte espiritual nós sabemos que existe mais um grande número de irmãos nossos desencarnados que participam dessa reunião. Então, e que estão nos ouvindo, estão ouvindo esse parecer, e que logicamente muita coisa é direcionada a eles. E quem fala, quem está falando, somos nós. Mas às vezes os mais beneficiados são esses espíritos, esses irmãos nossos que estão na audiência. Então, o que os irmãos espirituais fazem? Utilizam a nossa fala, nos intuem, para que nós falemos aquela visão, aquela imagem, aquela compreensão que deveria ser repassada. Então, muitas vezes, eu sempre venho para cá, vocês devem achar estranho até isso que eu faço, desconhecendo o texto. Eu desconheço o texto que vai ser abordado. Pode parecer assim, mas puxa vida, não deveria preparar para expor o que você está falando, mas justamente eu não faço isso justamente porque eu já testei, né, na prática essa metodologia e notei que cada vez que eu preparo eu interfiro demais na oratória, então eu não consigo adequadamente discorrer sobre o texto, porque eu atrapalho a exposição. Como eu tenho a facilidade de ser um médium intuitivo, eu consigo captar muito facilmente a ideia que eles socam sobre o texto, e às vezes eu desenvolvo uma coisa aqui que nem eu pensava daquela forma. Então, por isso que eu utilizo esse método, porque eu sei que vai ser muito bom para nós que estamos aqui encarnados, mas o direcionamento para os desencarnados às vezes é muito mais cirúrgico do que nós imaginamos, tá? Porque eles vão pegar uma fala que seria justamente aquela alusão que tais indivíduos precisam para o seu esclarecimento. Sabe o que está me fazendo lembrar? Eu já comentei aqui no estudo do Daniel. Está me fazendo lembrar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele precisa ser feito em voz alta, mesmo que uma pessoa só. Porque aqueles espíritos que vêm na casa da gente, aquela espiritualidade que marcou compromisso com a gente, né, e a gente assumiu esse compromisso também semanalmente com a espiritualidade, eles trazem espíritos que não captam o pensamento da gente, então a gente precisa falar para eles entenderem, não é? Está me lembrando isso, o Evangelho no Lar é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, e tem mais uma coisinha. Às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas se tem a contraparte espiritual na casa, por que os mentores não ministram essas palestras diretamente a eles? Por que precisam de nós encarnados para que façamos isso? Para que esse intercâmbio? Né? Eles poderiam muito bem, no plano espiritual, pegar o dirigente
e ele mesmo fazia palestra de exposição a esses espíritos. Por que não acontece isso? Eu creio que aconteça. Em muitos casos é dessa forma assim. Mas alguns casos não. Por quê? Dependendo da condição dos espíritos trazidos até ali, eles têm facilidade de sintonizar com nós que estamos na matéria, temos encarnados, e eles não conseguem ainda divisar os espíritos desencarnados de uma ordem superior. Então, para que se equalize isso, eles são trazidos às reuniões de exposição, tanto aqui que estudo quanto as demais, para ouvir os palestrantes encarnados, porque aí eles conseguem realmente ouvir a apresentação, coisa que no plano espiritual, vocês vão lembrar daquela passagem do nosso lar, que eu sempre falo, que quando o André Luiz está no plano espiritual, lá no umbral, ele não consegue divisar a presença do... esqueci. Clarencio. Do Clarencio. E quando ele consegue divisar, onde você estava? Ele fala, ao seu lado, você que não me via. Então essa é a questão da sintonia vibratória. Então muitos irmãos são trazidos aqui para assistirem, para ouvirem a nossa palestra, justamente por causa da sintonia vibratória. Então nossos irmãos espirituais aproveitam de nós, né, da nossa disposição no estudo, para também divulgar as informações no plano espiritual. Poderia fazer isso eles lá, como eu acabei de falar, sim, para determinado grupo de espíritos, para outros há necessidade dessa sintonia. Assim como acontece com a energia nossa que é mais endurecida, né? Por estarmos encarnados, a nossa energia é mais endurecida, é mais compatível com essa. Exatamente. Por isso que as reuniões mediúnicas são imprescindíveis, porque nas reuniões mediúnicas é onde os espíritos conseguem ser ouvidos por nós. E às vezes e vermos, né? Coisa que no plano espiritual, fazendo na presença dos seus mentores, eles não conseguem vê-los, não conseguem o contato, não conseguem o atendimento. Bom, depois desse enorme preâmbulo, vamos voltar ao texto aqui, ó. Então, é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir centenas blasfematórias uma para as outras. Ó, a dica é a seguinte: se for falar uma coisa que vai magoar alguém, não fala. Se vai fazer com que alguém se volte contra você, não profira. Se vai fazer mal para o outro, não exteriorize. Se for algo construtivo, faça. Se for benéfico, se for salutar, sim. Então, a maneira de nós queremos impor a nossa forma de ser, de pensar, de agir para com o outro, é um ledo engano. Nós temos condições angelicais? Não temos. Ninguém aqui é anjinho. Se não somos anjinhos, é porque temos defeito. Se temos defeito, por que nós vamos querer fazer imperar a nossa visão, nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar? É o correto? Não é. É o atual. Temos pontos positivos e temos pontos negativos. Tem que saber divisar isso aí. Então, quando for falar, use aquela fórmula. Pense duas vezes. É para o bem? Vai ajudar? Não vai causar mágoa em ninguém? É construtivo? Então faça. Mas não é? Então, com sentenças condenatórias, falar sobre uma coisa que está muito em voga aqui, falar sobre política, falar visões políticas, uma coisa puramente humanas. Olha, é um ledo engano.
lei do engano. Cada um tem a sua forma de pensar, de se manifestar, e é totalmente livre, de acordo com o grau consciencial de cada um. Mas tentar impor, de jeito nenhum. A gente só pode expor, e expor o que é correto, o que tem razão, o que tem lógica e que faz o bem a si e ao próximo. O resto, barrado. O nosso bem. O Espiritismo não proíbe nada, você pode fazer o que você quiser. O problema são as repercussões das nossas escolhas. A leviandade domina as conversações. Mesquinhez corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, a exceção, quer dizer, é um número muito pequeno de pessoas. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Olha, desde criança, eu sempre assisto em filmes e novelas, estampado ali a mesquinhez das pessoas, aqueles conchavos, aquelas falcatruas. O que mais tem em novela é isso, né? Dramas, traições, tem tudo ali, né? Estampado para nos servir de exemplo. E a gente nota nas próprias criações televisivas que no final o mal sempre se dá mal, né? O mal, a consequência que o mal gera. E por que nós vamos insistir nisso? E a gente insiste nisso. A gente erra, todos nós erramos. Então, um dos pontos primordiais de nós que nos tentamos ser religiosos, sermos cristãos, sermos espíritas, é o esforço nosso em suprimir as nossas más tendências. Esse esforço é diário, é cotidiano, é minuto a minuto, é segundo a segundo. Porque jaz em nós uma força negativa ainda. É só o mecanismo disparar. Não tem gente que fala assim, eu sou muito bonzinho, sou muito calmo, sou muito tranquilo, mas não pisa no meu pé que eu viro bicho. É o mecanismo, né? Pisou no pé, virou bicho, quer dizer, já é bicho. Apenas um mecanismo para disparar. Às vezes, pode ser uma discussão tola dentro de casa, uma coisa banal, discussão com o filho, discussão no trânsito. Olha só, o trânsito é o pivô de tudo. É o pivô, né? O trânsito transforma anjos em lobos. Ele já fica na coisa. Ele calminho entra no carro, quando vê a primeira coisa, já vira um... Estou pensando aqui, dentro do que a Maria Angela falou, desse exercício nosso de conviver com o diferente, né? Que é diário isso. Mas é o exercício diário da gente compreender como que o outro pensa, se eu compreendo, assim, eu não preciso aceitar, né? Mas ao mesmo tempo que o outro quer impor que eu aceite, né? Que uma ginástica, um exercício de uma boa convivência para você não entrar no embate. Mas há de convir que os maiores embates são os que nos preparam melhor, né? Os que nos tornam mais fortes. Então, na vida não tem dificuldades. Se fosse tudo facinho, isso é uma maravilha mesmo, né? Mas a gente não sabe as dificuldades que a vida ainda nos aguarda. Aí eu vejo o quanto que a gente tem que melhorar para poder enfrentar essa diferença toda que está aí fora. Eu assisti nessa semana um trechinho do Divaldo, eu sempre assisto uma palestrinha do Divaldo, né? E ele estava falando sobre o Jesus Gonçalves nessa palestra. O Jesus Gonçalves foi aquele
tornou espírita no leprosário. Ele adquiriu lepra, foi para o leprosário e lá teve contato com outro espírita e fez um excelente trabalho no leprosário. Foi onde ele modificou-se, né? Então, o Divaldo narra na sua palestra as vidas anteriores do Gélios Gonçalves. Aí você vai entender o porquê de uma gama de sofrimento tão grande que ele passou, né, no século passado, nos leprosários, aonde ele foi retirado da vida social, onde ele era uma pessoa de destaque, né, era forte, robusto, e se tornou um leproso. Não precisa nem descrever o que é um leproso, né? A pessoa vai se deformando, vai apodrecendo em vida. Por que do sofrimento dessa gama? Então, na hora que ele retrata as vidas anteriores, as barbaridades que ele fez, principalmente em tempos pretéritos, quando ele era um guerreiro, na antiguidade lá, bárbaro, acho que o nome dele era Alarico, se não me engano. Alarico I, né? Primeiro e segundo. E aí a gente vê que tudo que se é feito nos macula. É uma coisa que foi feita lá quantos 1000 anos atrás. É um tirano mesmo, né? E às vezes de fato, radicalizado, matado. Tanto é que o corpo dele foi desviado no leito do rio, enterraram ele, depois voltaram com o rio para não acharem o corpo dele. A mesma coisa foi feita com o Gengis Khan. O Gengis Khan foi a mesma história. Ele era um bárbaro e quando ele faleceu também, saiu soldados dele, uma comitiva, para enterrá-lo no deserto. As pessoas que cavaram a cova dele foram todas mortas, e os soldados, quando voltaram, também foram mortos. Todos foram mortos só para que não ficasse evidenciado aonde que era o túmulo dele. É uma coisa fora do comum. Então, olha, só no enterro do cidadão, olha quantas mortes. No enterro dele, imagina em vida. Então, imagina como que é a consciência do ser desses. Então, quando você vê um sofrimento assim exacerbado, uma coisa gigantesca, a gente pode deduzir que o cidadão tem um débito. E é a providência divina ressarcindo os débitos. E isso é em benefício da pessoa. Ainda tem muita misericórdia nesse, né? Principalmente nos dias atuais. Hoje já tem medicação para dor. Hoje a lepra já não é um monstro mais, já tem cura, né? E tem outras doenças que não tem cura, mas são muito dolorosas também. Mas quer dizer que os nossos débitos já foram minimizados, graças a Deus. Mas ainda as consequências das coisas que fazemos hoje vão repercutir no nosso futuro ainda. Então, cada vez que nós guardamos uma mágoa, uma mácula, fizemos uma vingança, nós estamos postergando a vinda do terceiro milênio. Ou seja, aquela era de paz que a gente tanto almeja, né? A entrada nesse novo ciclo, pode demorar muito mais tempo para cada um de nós, né? Por isso que nós estamos entrando nessa nova transição, já estamos na transição, né, para um novo período de provas e expiações para a regeneração, né? Mas essa transição demora mais de 1000 anos, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Mas por que demora tanto assim? Por causa nossa. Então,
esse despertamento nosso para as nossas atitudes, da primeiro despertamento, é importantíssimo, para que a gente não faça, não cometa as mancadas que a gente comete. E comete, né? Então, por isso que tem que falar. Toda vez tem que falar. Vamos prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, no que está proferindo, porque nós estamos apenas endividando, jogando lá para frente futuras doenças, futuros problemas, conflitos que vamos ter que dissolver, resolver lá talvez em outra encarnação, em outras encarnações. Agora imagine os indivíduos ainda que nessa fase que nós estamos vivendo se suicidam. Puxa vida, pensa bem, é um retrocesso aí. Retrocesso não, ninguém retrocede, mas é um estacamento de 300 anos em sofrimento, pelo menos. 300 anos é muita coisa. Né? Nesse inteirinho as pessoas aprendem, vivenciam, melhoram, sim, sei que sim. Mas tem outras ainda que são renitentes, né? Desencarnam agora por suicídio, na próxima ainda vem com a propensão de ser suicida novamente, de suicida de novo. Isso pode atravancar aí até milênios de retrocesso evolutivo. E por quê? Por covardia? Por medo? Não dá para julgar ninguém, cada caso é um caso. Mas o fato é que se todos nós nos espelharmos no que o Evangelho nos mostra, que a vida foi feita para nos tornar fortes e não frágeis, porque para ser religioso não é você ser fraquinha, aquela pessoa paradinha que aceita tudo. Não, o Evangelho exige de nós esforço e ação. Aqui ninguém vai ficar em contemplação, não. Vai ficar bebendo das lições do Evangelho e ficar em estado de êxtase. Não, aqui é mão na massa, é calo na mão, é coração sangrando, é dor dos outros a escorrer pelos nossos olhos, através das nossas lágrimas, e vamos juntos e vamos ajudando um ao outro, e vamos tocando o barco todo mundo junto, e vamos marchando, mas trabalhando, fazendo algo de bom. Agora, a gente não pode ir na contramão, a gente não pode começar a julgar o outro, a falar, não, você tem que agir assim, você tem que agir assado, você faz isso, você segue isso aqui, segue essa ordem religiosa. O Espiritismo não tem esse negócio. Não importa a religião que a pessoa seja, a pessoa tem que ser boa, a pessoa tem que ser justa, tem que ser honesta. Se ela está sendo, nesse balão, está sendo cristã. Se ela acredita na vida após a morte ou não, isso com o tempo ela vai desenvolver, isso é de menos. O que o indivíduo tem é justamente que criar a sua base sólida, que é o Evangelho. É você ser justo, é você ser digno, é você ser trabalhador, é você ser provedor do seu próprio sustento, você ajudar o próximo à medida do possível, estar sempre ali pronto a ser alguém a erguer o semelhante, se não com ações, com palavras, com gestos, com ombro. A gente tem que ser sempre construtivo e não ir na contramão. Talvez o que diferencie nós, homens, dos anjos, como está começando a dissertar aqui, é que nós ainda damos grande valor às nossas imperfeições. Deixa eu ver se eu já li isso aqui, se já li isso, mas fala. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens conservam a porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Eu li até aqui, né? Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional. Isso tem, hein? Isso aqui. Isso para ocupar o lugar do próximo. Olha que beleza, olha isso que é irmandade, né? Isso que é companheirismo. Pelo próximo que lhes não aceita as ideias. Está muito em voga hoje em dia, né? Está
Pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. Olha, tudo divisão. Está dividindo os seres. As coisas que estão acontecendo no cotidiano estão dividindo os seres. Agora estão criando subdivisões. A gente aprendeu o quê? Que existe homem, existe mulher. Agora não existe mais homem e mulher. Agora estão querendo embutir na nossa cabeça que se você é homem, mas se você se sentir mulher, você pode falar que você é mulher. As coisas. Para quê? Aí tem o seguinte, eu falar isso hoje em dia é fobia, né? Como é que é o negócio? Homofobia, transfobia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós somos seres. Se não estou dando diferenciação aqui entre homens e anjos, não tem diferença nenhuma. Vai ter diferença entre gênero, entre homem e mulher, homem e mulher. São espíritos que estão habitando o corpo, ou masculino ou feminino. Se há preferências, isso depende exclusivamente da condição do espírito, é o problema dele. A gente não tem nada que se meter com isso. Não tem nada que ficar criando regras, onde não existe regra. Cada um é juiz de si, cada um faz o que lhe aprouver a consciência. Por isso nós temos a liberdade. Se não tivéssemos a liberdade, nós seríamos autômatos, né? E seríamos apenas robôs. E nós temos hoje a nossa liberdade para mostrarmos quem somos. E nós vamos engessar, não, isso aqui tem que agir dessa forma, isso aqui tem que agir dessa forma. Dividindo as pessoas, afastando as pessoas umas das outras. Não faz sentido. Aliás, faz muito sentido. Isso é o tal, dividir para dominar. Isso é fato. Né? Dividido, enfraquecido é muito mais fácil de dominar. Mas nós estamos falando aqui da questão não política, não questão de domínio, mas questão humana. A questão humana é que nós não temos que julgar absolutamente ninguém. Não importa a condição que esteja, temos que compreender a tal da indulgência. Nós queremos ser anjos do futuro, né? Então, sem ser indulgente, não vamos conseguir. Sem compreender o próximo, a situação que ele está, seja ele habitando um corpo masculino ou feminino, na condição em que ele se acha masculinizado, feminizado, assexuado, e tantas divisões que chegam ao infinito, porque cada ser é diferente um do outro, vão subdividir até não ter mais letra numa obsedade, para poder estampar o que cada um é. Poxa, por que isso? O que nós temos que respeitar é o que? O ser, o indivíduo, sem outros. Senão, já que nós estamos rotulando aqui, não, quem é do Brasil é tudo gente boa, gente espiritualizada, Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós já criamos um preconceito com os outros países. Não, os paraguaios não são, não. Os argentinos não são. Não são pertencentes ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. São outros. Poxa, de onde que vem uma ideia dessa? Não faz o menor sentido. Somos todos irmãos, todos, não tem divisão. Então, se queremos ser algo maior, tem que aceitar a todos como são, amar a todos como são, com as suas características, com os seus valores, com os seus defeitos, que ao passar do tempo vão sendo endireitados, vão sendo arrumados. Com suas dificuldades, né? Exatamente, com todas as dificuldades. Não vejo nem o defeito, a dificuldade nesse corpo, nessa diferença com as pessoas que não entendem, que não aceitam. Então, só a diferença entre homem e mulher já é tão grande, né? Muito. Já é tão grande a diferença de homem e mulher, que para conviver homem e mulher juntos é complicado. Imagina criando uma ramificação extensa aí. Para que esse complicador? Para dividir. Não. Nós temos que nos unir, aprender a amar e respeitar. Aí estamos no caminho certo.
O resto, a rotulação, para mim, ó, tanto faz, tanto fez. Eu pensei isso quando isso de julgar, da gente entrar nesses embates, às vezes, vem daquilo que você sempre fala, que eu acho que cutuca o nosso orgulho e a nossa vaidade. Muitas vezes, às vezes uma opinião contrária ou uma posição que te colocam, né? Aí vem, né? É onde vem para você se conhecer, para você melhorar, que cutuca aonde? No orgulho e na vaidade. Porque a gente ainda tem esse enraizado, mas a gente, nós como cristãos, a gente tem que saber se controlar. Se a gente... Não é nem uma questão de homem ou mulher, são pessoas. Pessoas. Não tem que identificar nem gênero. As pessoas são espíritos, são filhos de Criador. A gente vê o quanto está longe disso. na Tem realidade, muita diferença. O caminho é para isso. resumindo, a gente sabe que o espírito, ele não tem sexo, né? Ele tem o quê? As suas preferências, né? Suas facilidades de adaptação no corpo masculino e no corpo feminino. Mas eu posso encarnar na próxima encarnação de uma mulher ou um homem, assim como qualquer um de nós. Então, alguns que têm uma propensão mais masculinizada vai ter uma dificuldade maior de habitar no corpo feminino. É aí que nascem esses probleminhas, né, de adaptação à sua condição sexual. Mas a origem de tudo está no espírito. Você está evoluindo. Se você quer chegar numa condição angelical, você vai ter que passar por óculos, vai ter que pegar no batente, no pesado, e vai ter que ter a dor de parto também. É tudo, é a junção de tudo que vai resultar num ser grandioso lá na frente. É isso aí que o nosso Pai reservou para nós. É isso aí. A vida tem obstáculos, nos obstáculos, nas dificuldades que nós crescemos. Isso a gente sabe desde o reino animal, né? Quando estudamos o reino animal lá, sabe que as dificuldades do reino animal é que fazem o exercício do princípio inteligente para que ele desenvolva suas potências. Aqui nós estamos numa condição já hominal, mais consciencial, e agora a gente já começa a criar o nosso destino. A gente começa a manusear o nosso destino. Alguns ainda não. Alguns ainda vão aí, como eu sempre falo, deixam se levar, né? Pelas ondas da maré, e depois aonde bate cria o problema. Mas a gente está aprendendo a navegar nessas águas tumultuadas, mas a gente vai para lá, vai para cá, mas a gente se esforça e segue o caminho, o Porto Seguro. O Porto Seguro chama-se Evangelho. Vamos terminar isso aqui então? E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras, viu? Então, se a gente planta o mal, semeia o mal, dissemina todas as informações de depreciação, do jeito que a gente envenena, é envenenado. Então, a lei de causa e efeito também está imbuída aqui. Guerras silenciosas, nesse sentido, tem por vezes secular duração. Guerras silenciosas, nesse sentido de convivência, tem secular duração. Então, coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, pode ser que nós vamos desenrolar isso aqui daqui a muitos e muitos séculos. Para quê? É preferível calar. Preferível usar aquela fórmula segura do Chico Xavier da água da paz, né? Se não tem nada de bom para falar, enche tua boca d'água e fica com a água o dia inteiro. Santo remédio, você não vai se endividar de jeito nenhum, não vai se envolver em coisas erradas de jeito nenhum. Entretanto, o homem, jactancioso, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos. Olha como que nós somos agraciados ainda. Mesmo com todas as nossas imperfeições, nos rodeiam espíritos iluminados e generosos que estão ali, sempre nos intuindo para fazer as coisas certas, nas situações
mais diversas da vida. Mas ainda o nosso livre-arbítrio ainda é respeitado. Se você não quiser seguir o que os espíritos iluminados te intuem, então não precisa seguir. Faz se quiser. Só que as consequências a gente tem que sofrer. Que quanto mais revestidos de poder divino, mais. Deixa eu ler de novo aqui, tá? Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então, olha só que diferença grandiosa nos nossos irmãos iluminados que estão nos protegendo, nos intuindo. Eles não nos julgam. Olha o exemplo que eles estão dando. Eles não nos julgam. E nós aqui encarnados vamos querer julgar os outros. Poxa vida! São coisinhas que nós temos que corrigir. E, não é o mundo lá fora que tem que corrigir, não. É nós aqui que tem que corrigir. Pensando aqui, na casa espírita, cada um de nós. Do presidente do centro até a primeira pessoa, a pessoa que está entrando aqui pela primeira vez. Todos têm que se corrigir diariamente. É dever de cada um. Todo instante. Porque não somos anjos. Isso tem que ficar bem claro. O fato de você conhecer um pouquinho de Espiritismo, estar estudando Espiritismo, não quer dizer que você seja a doutrina em si. Não é mesmo. Você é através das suas ações, das suas falas, da sua expressão. Quer ver uma coisa? Vou desafiar vocês. Nós somos uma potência, correto? Nós temos um grande número de energia atômica no nosso corpo, que pode ser bem utilizado para o bem e para o mal. Alguém de vocês tenha a fé necessária para estender suas mãos e curar o próximo? Se entrar alguém aqui, está com um problema gravíssimo, vocês têm a fé necessária de estender as mãos ali e curar aquela doença? Aquele mal daquela pessoa? O que falta? Se Jesus diz, tudo que eu fiz, vós também podeis fazer muito mais. O que falta? Quer dizer que para a gente chegar no patamar lá em cima, falta muita coisa. Mas o principal é querer. Aí que entra a vontade. Porque a primeira coisa que você vai pensar, nós vamos pensar, é o seguinte: eu não consigo. Primeira coisa. Eu não vou, não conseguir. Quem sou eu? Pronto, acabou, você se aniquilou. Verdade. Mas você pode ser também muito pretensioso, falar assim: não, eu curo, eu vou. Mas você não tem os elementos. Aí a pretensão. Mas o indivíduo que tem essa possibilidade, ele sabe. É uma coisa assim inexplicável. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu vou contar um ocorrido comigo. Um ocorrido só. Eu acho que eu já contei essa história. Isso foi em 90 e alguma coisa. 92, 93, 94, não me lembro. Nossa. Eu estava no meu escritório, um amigo chegou, um amigo de escola, de colégio, e a gente conversando, ele estava namorando e estava contando sobre o namorado dele, que ela tinha um problema renal, e ela tinha, ao invés de 2 rins, ela tinha 4 rins. E 2 rins eram
mal formados. Né? E ela, desde criança, tinha muito problema, dor renal, ocasionado justamente por aqueles thins. E aí ele contando que médico e tal, já feito radiografia, tanto de exame, o problema era esse. E eu virei para ele, isso aí tem solução. Olha só a pretensão. Isso aí tem solução. Mas que solução? Não, vamos fazer uma cirurgia espiritual. Vamos marcar uma reunião mediúnica, vamos reunir o pessoal, vamos fazer uma reunião mediúnica e vamos fazer uma cirurgia espiritual. Isso aí tem solução. Mas eu falei isso assim, sem pensar. Vamos. E fizemos. Marcamos e fizemos no nosso grupinho, fizemos a reunião. Na época tinha um grupo de espíritos que trabalhavam com a gente, ligados à medicina. Eram muito jovens, nós não estávamos nem sabendo direito o que eles estavam fazendo, mas fizemos. Mas a convicção era tão grande, que fizemos a cirurgia. Não é cirurgia de corte, não, tá? Cirurgia espiritual. Espiritual, não tem nada de corte, não tem nada de Zé Ligona, tá? Não tem nada a ver com isso. Puramente espiritual. Aí foi feita a cirurgia. Ela que fez, retratou tudo que ela sentiu durante a cirurgia. Teve uma semana de convalescença e depois não teve mais nenhuma dor nos rins. Não teve mais. Sarou. Parou. Acabou. Então, e isso veio a comprovar o quê? Que há a possibilidade, desde que você tenha os elementos, tenha as condições. É você que faz? Lógico que não. Foi eu que fiz a cirurgia? Não, eu sei que foi plano espiritual. Porque foi merecimento dela. Teve uma série de fatores aí. Às vezes, para demonstrar para o grupo que estava em formação a possibilidade, tem 1000 justificativas. Mas já teve o contrário também. Teve reunião, posteriormente, outro grupo, em que chegou uma menina, ela tinha toxoplasmose, e ela atacou a visão, ela tinha, parece que 5% de uma visão e 20% da outra. E quando pediu para que a gente fizesse intercessão, uma reunião para médico especial pudesse dar uma olhada, na hora eu senti, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não é porque eu fui negativo, mas eu já tive a intuição, não vai dar certo. E fizemos a reunião, foi feita a cirurgia, foi preservada, foi feita uma coisa para preservação do que tinha, né? Mas não houve um ganho da outra que já estava perdido, não teve. E quando foi feita a cirurgia, o rosto dela não tem corte, não tem nada, é tudo em posição de mão, né? E o rosto dela inchou, teve algumas coisas foram feitas ali, mas a gente sabe que o resultado não foi o esperado, o desejado. Isso foi na época que a mediunidade estava muito aflorada, né? E foi só uma fase da minha vida que nós dedicamos para esse fim. Depois não era minha linha, não era o que eu queria, eu vi que não era para esse caminho, né? O caminho era outro. Então nós não trabalhamos mais com isso. Embora de vez em quando a gente faz um passe, alguém, coisa, mas nada de intervenção nesse nível. Mas para demonstrar o quê? Que há possibilidade, desde que se queira,
desde que se saiba o mecanismo. Não basta só querer, tem que saber como que tal se processa. Se você pode, você não pode. Porque a partir do momento em que o merecimento da pessoa já entra em voga, você passa a ser ponto nulo. Se a pessoa não tem merecimento, você não pode fazer nada. Mesmo você tendo o maior dom do mundo. O karma é reversível. É. Então, e isso a gente vai só aprender com a vivência, né? Com as experiências, com os acertos, com os erros, com as conquistas e com as derrotas. Terminando aqui então, toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então, olha, para chegarmos na condição angelical que a gente tanto almeja, vai demorar uns 2, 3 anos aí. Anos-luz. Nossa, com 3 anos, ótimo. Anos-luz. Então, nunca enunciemos sentenças acusatórias contra ninguém, porque ninguém nos acusa, a não ser a nossa própria consciência. É o único que pode nos acusar. Ok? Hoje estendi bem. É um negócio de ficar sentado, né? Sentado parece que fala mais. Vamos então, tem meia hora para discorrer sobre o outro aqui. Ó. 132, sempre adiante. Está na segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. Por que de quem alguém é vencido, do qual faz-se também escravo? Para que escrever difícil assim, né? Escreve mais facinho, né? Não é, que é tanta tradução, né? Mas chega um negócio meio emaranhado para a gente. E fica meio complicado de compreender. Porque de quem alguém é vencido, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também escravo. Conseguiram pegar? Tem, rola, né? Escreve melhor esse negócio. Por que de quem alguém é vencido? Por que de quem alguém é vencido? Pedro? Paulo é quem enrola tudo. Não, eu acho o Paulo mais fácil. Essas duas de Pedro aqui foi bem enroladinho. Vamos para o Emmanuel primeiro, né? O Emmanuel quebra o nosso galho aqui. Vamos lá. O Espírito encarnado, nós, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, é o que nós estamos fazendo aqui, precisa reconhecer sua condição de aprendiz. Já sabemos que estamos aqui para aprender, né? Beleza. Extraindo proveito de cada experiência. Cada experiência quer dizer experiência boa e experiência ruim. Sem escravizar-se. Vamos ver se faz sentido agora. Por que de quem alguém é vencido, do qual faça também escravo? Se a gente é vencido por um vício, a gente torna-se escravo desse vício, mais ou menos por aí, né? Tá, vamos seguir então. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Então, são aqui mecanismos educativos para nós. Dinheiro, saber lidar com dinheiro. Dinheiro, mais ou menos, é como se fosse um poder que você tem na mão de construir algo, de fazer algo, de uma forma mais rápida, né? Direcionada. Você pode usá-lo. Vamos pegar a parábola dos talentos, né?
A gente pode dizer que o dinheiro mais ou menos é como se fosse os talentos. Te deu determinados talentos. O que você faz com ele? Como que era a parábola mesmo? Um pegou e aquela quantia dobrou ela, né? Outra triplicou. Outro enterrou. Para que quando o Senhor fosse pedir contas, ele devolvesse aquela quantia. A mesma quantia. E esse foi acusado de ser um mau servo, né? Então, nós que nascemos nessa vida, tivemos a condição de fazer alguma coisa, mas nós destacamos naquele ponto que a gente chama de zona de conforto e ficamos nessa zona de conforto, saímos o restante da vida não criando nada, não fazendo nada de melhor, nem para nós, nem para o próximo. É semelhante então a um mau servo que pegou o tesouro, né, que pegou o talento e enterrou. Então, mais ou menos eu acho, na comparação disso, aquele religioso que se interna em determinado local, no seu claustro, para não se macular com as coisas mundanas. Fica ali enclausurado, que não vou querer embate com ninguém para não cometer erros. Isso é egoísmo. Claro que é. Está pensando só em si. Não, eu quero uma condição angelical para mim, porque daí eu vou para o céu, já estou junto de Deus ali, acabou. O resto aqui, cada um por si. Não é assim. Não é assim. É perda de tempo. Perda de tempo. O que você ganha aqui, você vai perder ali. Então você teve essa liberdade de você fazer essa escolha. Aí na próxima você não tem liberdade, você tem uma escravização para você aprender na escravização a agir, a construir. Não é o que tem no mundo, por isso que tem no mundo aqui locais aonde a liberdade é ampla, mas tem locais no mundo que não tem liberdade nenhuma. Vamos pegar um exemplozinho. Não precisa ir muito longe, não vou falar de Venezuela, não para não polemizar. Vamos lá para o Oriente Médio, não está bem longe. Lá, as mulheres não têm quase que direitos ainda, né? Não tem quase que direitos. Tem lá uma ordem fanática lá que quer que as mulheres nem estudem. Afeganistão, Talibã, as mulheres estão proibidas de estudar. Proibidas de estudar, olha só. Mas o que essas mulheres fizeram que elas querem estudar, querem fazer algo e estão lhe cerceando essa possibilidade? Não é para desenvolver a vontade delas de reagir, de fazer? Talvez, estou supondo, talvez numa outra encarnação, essas mesmas pessoas foram aquelas que tiveram a sua liberdade de fazer e não fizeram nada. Ou usaram mal também. Ou usaram mal também. E vieram tolhidas de... Não sei se foi o Divaldo ou o Jorge Narra que falou isso. acho que já estão vendo agora o que fizeram em outra época. Pois é, por isso que existe ainda. Então, se a gente quer que o mundo se transforme, a transformação tem que começar dentro de cada um de nós. Porque se nós mantivermos os mesmos erros, o negócio vai prorrogando. Cada vez vai demorar mais a nossa evolução planetária. Então, está certo, nós entramos numa época de transição onde vai ter que haver alguns estudos. Tem que haver uma higienização do planeta, senão o mal não vai permitir que o bem, né, se desenvolva. O mal ele é muito ativo, ele é ativo, muito ativo. E o bem não, o bem é tímido. Então,
A maioria das pessoas são boas, mas não são ativas. E talvez o mal exista ainda para que os bons aprendam a ser ativos, aprendam a reagir. Mas é muito complexo o negócio de analisar assim no todo. Você tem que analisar no indivíduo, né? Basicamente, principalmente nós. O que nós podemos fazer? Então, a diferença que a gente quer no mundo tem que começar de nós. Literalmente tem que ser nós. Ah, eu não vou mudar o mundo. Vai sim. Vai ser a partir de cada um, do esclarecimento de cada um, e cada um tem a consciência do que é, o que ele representa aqui na vida, ao que ele está fadado se tornar. Aí o indivíduo desperta para a realidade e toma uma atitude. Por isso a missão do Espiritismo é levar luz, levar ensinamento, levar informações para as pessoas, para que elas possam ter, a partir das informações, as suas escolhas. Porque é justo que você escolha quando você saiba. Se você não sabe, como que você vai escolher? Então estamos na época de disseminação das verdades, do esclarecimento de quem que nós somos, o que estamos fazendo aqui, e não vivendo por viver por apenas uma vida animal, né? Uma vida sem sentido. A vida instintiva. Não, nós temos sim um objetivo muito grande. Chega de Idade Média, chega. Vamos parar com esse negócio de Idade Média, vamos raciocinar com o indivíduo do terceiro milênio. Vamos nos valorizar um pouquinho. Não é subir a soberba, não, nos acharmos superiores, não que nós não somos, mas saber o que nós somos e o que nós podemos fazer, e pôr na frente o que a gente quer fazer, pelo cristianismo, pelo Cristo, pela tarefa, pela missão, que nunca fechou a porta para ninguém, para nenhum de nós, e nem para aqueles que erram, nem para aqueles que estão ainda nos vícios, nas falcatruas. As portas de todos, para todos, estão abertas do cristianismo. Basta que você queira. Imagina, como está falando agora um pouco do Jesus Gonçalves, imagina se Deus tivesse fechado a porta para ele. Não, olha, você fez muita coisa aqui, você fez isso, e fecha a porta para ele. Ele não teria se tornado esse expoente que foi do Espiritismo. O mesmo, o rei Herodes lá que mandou matar as criancinhas, né? Olha que atrocidade. E ele se tornou um santo da Igreja Católica em outras encarnações. Esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. De qual encarnação. Mas se tornou um trabalhador do Cristo. Aquele que perseguiu se tornou um servo. Olha o Emmanuel, né? Olha o próprio Pilatos condenou, né? Cristo a cruz. Posteriormente, o que aconteceu com ele? Se tornou um cristão também. O soldado Longinos, né? O Longuinho. Olha quem que ele se tornou. Eu esqueci o nome também. Dom Pedro. Isso. Olha só. Imagina se esses indivíduos não tivessem tido uma nova oportunidade, se a lei não fosse de misericórdia. Olha quanto que eles contribuíram. O próprio Paulo de Tarso, olha o que o Paulo fez pelo cristianismo, e foi o que iniciou a perseguição aos cristãos. Imagina se não houvesse amor, perdão, misericórdia nas leis. Mas o mais importante de tudo isso é os indivíduos caírem e dizer, eu errei.
eu aceito a corrigenda e vou me retificar e lutar pelo Cristo. E nós estamos aqui hoje, dando nosso posicionamento e arregaçando as mangas para trabalhar. Como que se trabalha pelo Cristo? Está aí, os exemplos. Você pode fazer o que você quiser, mas faça o bem. Faça a diferença. Em quantos campos você pode trabalhar? Basta querer. Lembra? Basta querer. O que você quer fazer? Não quero fazer nada. Então, não vai ser nada. A partir do momento que você quer fazer, faça. Eu quero estudar. Tudo bem, quero dedicar 10 anos da minha vida a estudar. Vai e faz. Se prepara. Já é algum grande avanço. Posteriormente eu quero fazer o quê? Eu quero dar aula para pessoas que estão iniciando na doutrina. Vai lá e faz. Se prepara e faz. Não importa o ramo de atividade, o que importa é querer. Se você quer, você se transforma. Se você não quer, você deixa se levar. Aí a vida encaminha, se encarrega. Naturalmente ela se encarrega já de nós, né? Mas ela pode se tornar mais suave nas nossas mãos. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Muitos falam assim, quando eu aposentar, aí eu vou ter tempo para lidar com o espiritismo. Não é. Você escuta. Quando você quer, você vai e faz. Não tem tempo. Tenho sim. É o tal negócio. O que você quer fazer? Eu trabalho demais. Tá bom. Trabalho demais. Eu trabalho 2 expedientes. Não te sobra meia horinha no dia? Na semana? Comece fazendo o evangelho do lar. Já é o começo. Que coisa mais simples, 15, 20 minutos, uma vez por semana. Qualquer um pode fazer. Já é alguma coisa. Ler um livro por trimestre, dá para ler? Dá, basta querer. Assistir uma palestra, quer dizer, você está se enriquecendo, você está envolvido aí nas coisas do mundo, tudo bem, faz parte, mas deixar o espiritual de lado, deixar a sua potência sem desenvolvimento, aí é desperdício de tempo. Como o item diz aqui, sempre adiante, sempre pensar para frente, sempre bola para frente, gente. Vamos que vamos, a gente consegue. No individual e no coletivo. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. Por isso que a gente não ganha na Mega Sena. Porque se a gente ganhar na Mega Sena, ele vai ficar aqui, extravagante e insensato. Né? Então, para a gente não... E vai ser sério, porque a gente vai usar mal esse dinheiro. Né? Aí vem comprometido na próxima. O tal negócio, alguma coisa vai cutucar aquele fantasma nosso que está oculto. Está tudo guardadinho. Está guardadinho, só esperando lá no porãozinho. O mecanismo que dispara. Então, olha só, raras as pessoas transitam de uma situação para outra, da situação da abastança para a miséria, da miséria para a abastança, com a dignidade devida. Por quê? Para você se viver nesse sistema, você saber quem que você é, como que as coisas acontecem,
o porquê de tudo, a lógica da vida. Isso que nós aprendemos cotidianamente no Espiritismo. Se você não tem esse embasamento, acha que a vida é uma só, que você nasceu no berço, lá, né? Você surgiu no parto e você vai desaparecer no túmulo, você pensa que a sua vida é só esse pequeno espaço de tempo? Você não vai ver lógica nunca na vida. A vida, ela é ininterrupta. A partir do momento que nós somos criados, não paramos mais. E a prova disso é o seguinte: nós estamos em estado de vigília. Seu cérebro consegue parar de pensar? Gente, como é difícil, não? Até para a gente fazer uma meditação. É difícil, vai dormir. Dormir você está pensando, até o cérebro fala, pelo amor de Deus, desliga, né? Mas fica pensando tudo aí, né? Lembrando tudo. A gente não para. A gente é assim desde sempre. E vamos continuar. É atividade constante. E Deus é tão bom que deu esse corpo para nós que é bem regradinho, né? Não, peraí. Se não for regradinho assim, vocês vão no instantinho detona esse corpo. Então, tem horário de descanso, tem horário de higiene, tem horário de alimentação, tudo regradinho. Você aprender regras, disciplina. Você já aprende a disciplina ali na vida. Né? Você tem que cuidar do seu corpo. Olha só, é disciplina. Tem higiene, aparência, cuidar da aparência. Você aprende o básico consigo mesmo. E a partir daí você vai exteriorizando. Quantos ainda vivem uma higiene baixíssima, não se valorizando, não se apresentando, como se fossem meramente assim, indiferentes. Não vou falar animais, não, porque penso assim, mas indiferentes à vida civilizada, não? A vida mais assim, no patamar que já está disponibilizado para todos. Escravizando a extravagância e a tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Olha só, uma frase boa para a gente raciocinar. É imprescindível muito cuidado para que as posições em que nós encontramos, que são muito transitórias, não paralisem os voos da alma, ou seja, nosso desenvolvimento, né? Vamos supor que a gente ganha na Mega Sena, aí eu construo a casa ideal, minha vida financeira ideal, minhas férias ideais, minha alimentação ideal, meus médicos ideais, tudo gerando em torno de mim, cuidando de mim. Eu esqueço de cuidar da minha alma, cuidar do meu ser interior. Mas eu posso fazer muito bom proveito desse dinheiro. Eu posso criar muitas coisas que podem ser boas para mim e para o nosso sociedade. Ajudar, assim, infinitamente. Manusear muito bem essa condição. Então, para isso, temos que estar preparados. Uma notícia boa para dar para vocês. Vai ter encarnação que não vão nascer com muito dinheiro. Essa notícia eu posso dar para vocês. Uma vez ou outra vocês vão cair aqui de novo de paraquedas aqui na Terra, uma família abastada. Então se preparem já, para que vocês deem um bom seguimento para essa fortuna. Mas a parte ruim é mais fácil vocês caírem uma família mais pobrezinha, né? Mas é que a tarefa do pobre, né, é menos difícil. Quanto mais dinheiro, maior a possibilidade de se endividar. Né? Imagina você nasce num lar abastado,
você tem tudo, você faz mau uso disso, você se torna uma pessoa arrogante, extravagante, fútil, delituosa, egocêntrica, que vive só para si. Olha quanto adjetivo, tudo pejorativo, né? E chega no momento que a vida já não te satisfaz, porque você tem tudo, mas nada te agrada, nada que é material vai conseguir agradar o nosso ser espiritual. Chega um ponto que você se acha ser mais infeliz do mundo, comete um suicídio e perde a oportunidade de ouro de ter uma vida assim muito boa para si e dar condições para o próximo. E olha, você se torna um endividado. Numa reencarnação que seria uma bênção, né? Para muitos, pode se tornar uma cruz. Uma cruz que vai ter séculos e séculos. E isso a gente está vendo aí nos países mais evoluídos, onda de suicídio aumentando. Então, o que falta? Falta o quê? Saber quem que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Saber essas instruções básicas que a doutrina nos dá. A partir do momento que você sabe disso, você não vai cometer essas loucuras. Porque quem comete o suicídio é que desconhece que existe a vida depois da vida. Acha que tudo termina no nada, né? Não sabe. A vida, ela é ininterrupta. Você fecha o olho aqui, abre o olho do lado. É aquela velha história, né? Vai dessa com uma melhor. Dependendo da condição que sair daqui, não vai ser melhor. Dependendo da condição, tem uma horda de pessoas te esperando do lado de lá para te dar uma boa sobra. É o mais provável. Por isso, orar e vigiar. Vigiar aqui, ó. O que nós vamos fazendo de nós, dos nossos atos. O que está morando aqui dentro do nosso eu. Porque as energias que nós criamos aqui vão se assimilar com as energias do local onde nós iremos. Então, se queremos ir para um lugarzinho bom, aqui tem que se elevar. Lógico. E para terminar, o último parágrafo, gente. Guarda a retidão de consciência. Ó, é uma dica para nós. Guardemos a retidão da consciência. Então, está sempre alinhado com a nossa consciência. E atira-te ao trabalho edificante. Por isso que pode demanda, porque ele é bem direto e objetivo. Ó, você quer uma coisa boa para a tua vida? Então, não faz as coisas erradas, acaba com todos os seus vícios, tá? E além disso, arregaça as mangas e vai trabalhar. Ele põe as consequências de tudo que nos acontece nas nossas mãos. O Emmanuel não passa pano para a gente, não. Ele fala, ó, tá ruim, é culpa tua. Tá bom, a culpa é tua também. Então é tudo responsabilidade nossa. Estamos doentes, na condição tal, a culpa é nossa. Não existe punição. O que Emmanuel nos esclarece é justamente que tudo é consequência. E nas consequências tudo é aprendizado. Tudo concorre para o bem. O nosso corpo, ele está hoje numa condição boa. Daqui a alguns anos não vai estar numa condição boa. Todos nós sabemos. Vamos passar por dificuldades. Olha aí, estou sentado aqui hoje, né? Dificuldade. E olha que eu estou novinho ainda. Você não vai ficar velho? Pois é. Então, tiremos o maior proveito de todas as situações, para que a gente aproveite esse tempo para o nosso seguimento. Que nós nos encontremos, não em nosso lar, mas na cidade espiritual, acima do nosso lar. O nosso lar ainda é na zona brava. Aprendi isso, né? Por isso que é bom ler, né? Ler esse Jean Soninho. Se nosso lar, que era aquilo tudo lá, estava na região do Blau,
que será a outra cidade. Então vamos pensar na outra cidade, em vez de, eu não quero ir para o nosso lar, não quero ir mais para o nosso lar, quero ir lá para cima. Mas para isso, a gente tem que querer. Não, eu estou falando brincando, mas no fundo é uma realidade. É uma realidade. Não, vamos pensar alto. Nós estamos fadados a sermos anjos. Daqui a milênios, daqui a milhões de anos, não sei quanto tempo vai durar. Vai durar? Não, vai demorar. Depende de nós. Vamos esforçar para não ser milhões, ser apenas alguns milhares. Mas também isso não importa. Importa que nós vivamos o nosso dia da melhor maneira possível. Façamos o melhor possível hoje. Amanhã, a gente não sabe. A gente apenas tem a fé de que o que vai acontecer conosco vai ser o melhor para nós. Nós já sabemos disso. Mas façamos o melhor nosso para que o melhor aconteça. É simples assim. Simples assim. Guarda a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Olha, esses dois últimos parágrafos desse texto aqui é de um valor inestimável para a gente. Se a gente pegar só isso aqui nesse livro, eu acho que já estava ganho toda a compreensão. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os nossos voos, os voos da nossa alma. Guarda a retidão de consciência, atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Aquele dom da gente ver Deus em tudo. De ver a obra em todo lugar, em todo ser, a todo instante. Isso é uma potência que nós temos. Basta que desenvolvamos. Basta querer. Hoje eu não falei da questão 909, né? Não. Hoje deu um... Deixou subir. Deixa Só subir internamente. Está repetindo aí. Ainda dá tempo, não, eu passei Na já. hora que ele falou, ele falou, ele está querendo falar da nossa Mas vem a calhar, porque depende de nós. A gente tem que se valorizar sem subir no pedestal. A gente tem que saber o que nós somos e as possibilidades que nós temos. Trabalhar essas possibilidades para que elas aumentem gradativamente. Quanto mais elas aumentarem, maior a possibilidade da gente agir. E façamos o melhor. Desenvolvamos as nossas potências. Somos uma potência. Entre anjos e homens não há diferença. O que há diferença é experiência, vivência, disciplina, aprendizado, vivência, multivivências. E quanto menos nós nos endividarmos nessa trajetória, mais rápido a gente chega aos nossos propósitos. E tem uma coisa, a vida é mais ou menos assim, uma montanha aqui, você sobe, está chegando no final da montanha, no topo da montanha. Na hora que você chega aqui, você vai ver que tem outra maior aqui. Aí você começa a subir essa montanha. Na hora que você chega no topo dela, você vê que tem outra montanha maior. E assim é a nossa vida. Sempre que superarmos um obstáculo, ou completarmos uma etapa, tem outra. Sempre completarmos outra etapa, tem outra. E assim, ininterruptamente. Ou seja, é para o restinho da eternidade nossa. Beleza? Hoje passou rápido, né? Eu gostei de fazer, não sabe, ficando mais rápido que tem. Gente, boa semana para todos. Espero que tenha sido uma noite agradável para nós e que breve nós estejamos novamente unidos aqui para a gente desenvolver os temas. Boa semana, muita saúde e muita paz para vocês.